A palavra. Puxar para perto. Ai, gente, boa tarde. É emocionante estar aqui. Eu já fui vereadora, né? E achei interessante a Carla lembrar que o parque foi tombado por profissionais daqui, né? Então eu coordenei o parque voluntariamente, que eu era vereadora, né? E a gente precisava delimitar, porque a cultura da cidade era desde a década de 80 ou até antes. Tem uma propaganda na revista Mineira que doava-se lote. Você chegava, ia na prefeitura, demarcava lá uma área que podia ser sua, e você construía uma base, né, vereadores? Todo mundo aqui sabe dessa cultura nossa. E aí, quando eu me tornei vereadora, eu olhei e falei, gente, mas o parque não era, como a Carla falou, não era a parte de cima, nosso parque. Eu cheguei na década de 80 lá. Quando eu fui ver, tinham muito amorosamente dado o nome para o pai da Francisca Rosa, que é a pérola negra da cidade, é o povo mesmo, o raiz. A gente fala que o povo de Santo Tomé é o povo candeia, o povo que nasceu ali na pedra, né? E não tinha definido. E a cada prefeitura que passava, ia chegando perto. Eu gostaria que... Eu preparei, domingo, eu peguei e falei, não, a gente precisa de alguma imagem. Eu gostaria, tinha pedido para o pessoal, deixar rodando. Aqui, nem sei rodar. Porque, na verdade, é um canal do YouTube, porque ficou pesado, e a gente quer dividir com as pessoas a beleza que ainda é o parque. Então, eu acho que tira o som, por favor, e vai rodando enquanto eu vou falando, e vocês vão apreciando, né? Tem que agradecer uma molécula do movimento. Ontem a gente trabalhando até meia-noite para mostrar o parque para vocês, porque a gente fica falando. Aqui é a entrada, que tem um problema ali de área que tem uma escritura e tem moradores. Uma família super querida nossa mora aí. Então, a gente precisa ver como a gente vai trabalhar amorosamente essa desapropriação. Porque desapropriar não é mandar a pessoa embora e não pagar. Desapropriar é falar, olha, você está morando num bem público, só que é nosso. Nós vamos indenizar vocês dignamente, né? Então, olha lá como está pichada a parede todinha da Gruta do Feijão. Do Leão. Eu não vou conseguir ir falando pelas imagens, porque tem 9 minutos. Foi um passeio que eu fiz de 2 horas, e gostaria que, mesmo que terminasse minha fala, a gente fosse olhando para lá, porque mais importante do que qualquer um de nós é essa maravilha no topo da serra. Eu cheguei na entrada do parque a 5 minutos de casa a pé. Essa é uma degradação que a gente vê acontecendo, que o chefe do departamento, na reunião passada, disse que já estavam trabalhando para conter essa erosão. Ali é o campo de futebol. Então, eu fui subindo. Aqui é a primeira entrada, são 10 entradas do parque. Então, vai dar numa ruazinha que uma gestão fez esse carinho, mas é a única entrada que tem o parque nomeado, né? O Antônio Rosa, o contador de histórias, que é o pai da Chica. Ali é a pirâmide, gente. Eu cheguei na hora do pôr do sol. Isso era domingo à tarde, estava vazia. Mas sempre tem música, tem gente. E vocês vão ver a maravilha que é. Mas se vocês repararem detalhes, as plantas nessa área da pirâmide não tem mais, foi devastada. Olha quantas gente, Beatriz. Isso foi no domingo. É um dia vazio. Num dia vazio. Olha as casas tampando quase o pôr do sol. Então, assim, a gente fez o código de obras para impedir isso. Esse é um mirante. Foi uma troca, porque na década de 80 o pessoal já está dando, escolhia os lugares melhores. Então, construíram esse mirante que largaram. Então, tem 2 escrituras que foram ganhadas, que a gente não entende como.
umas foram demolidas no decorrer dessas décadas, mas ali, a área de serviço, está vendo? A Copasa, a gente tem um problema sério no município também, que a gente tira a água para a zona urbana de um ribeirãozinho da nossa área de proteção, que foi feita também em 2002, delimitada, porém virou área de ocupação prioritária, sem nenhuma regulação. O plano de manejo da APA foi feito há 2 anos atrás, também depois de 20 anos. E a gente não consegue, deputada Beatriz, a gente veio aqui com a esperança de mostrar para o Estado que Santo Tomé precisa de ajuda. Eu estou super contente que a gente está aqui com a maioria da Câmara, que está junto com a gente nessa defesa do parque. Eu tenho que agradecer e elogiar os vereadores que estiveram aqui, todos, e estão conosco com o movimento. Tem mais vereadores que não vieram, que estão com a gente. Olha a quantidade braquiária, vocês verem a secura e assim, o quanto invadiu o nosso campo rupestre, né, que é 1%, como a Carla falou, tá assim, nossa mata nativa está ali do parque judiada. E que mais que a gente precisa falar? Bom, eu falei da dificuldade, eu acho que teve um erro, a gente tem um erro de estratégia, de ter conversado antes, e agora eles acharam que a gente queria pressionar eles aqui. Eu não entendi direito qual foi a ideia que o executivo teve de não estar aqui, sabe, deputada? Eu fico bem chateada, porque o prefeito, ele nos garantiu que ia promover o processo de desapropriação da pirâmide. Ele diz que tem que fazer a lei de tornar a utilidade pública. Agora, ainda não enviou para a Câmara, né? Agora, uma lei de utilidade pública, a gente sabe, pela pirâmide, o parque é utilidade pública. Então, Beatriz, o que a gente quer entender, que a gente trouxe aqui para vocês, para o Estado entender, é porque a morosidade. Olha a placa lá. Então, assim, você vai ver a beleza e vai ver o descaso. A beleza que ainda existe e o descaso que acontece. Então, novamente, a gente entregou um documento para o prefeito, o movimento, o jornal e a associação, em agosto. A gente já mandou para o seu gabinete pedindo essas respostas. E ele, de novo, diz que acha importante, que tomou conhecimento agora em julho, de tudo isso, apesar do movimento divulgar em todos os canais. Apesar dele ser o prefeito, ele tomou conhecimento desse processo em julho. Está tudo escrito, ele assinou para a gente, sabe, deputada? E aí... Mas só que no documento ele fala, a gente tem que entender que são quantias avultuosas. Ele usou esse termo para se cuidar do parque. Então, a gente percebe que Santo Tomé, eu fiz a pergunta para o prefeito, eu queria muito que ele tivesse aqui, o representante deles. Mas todos são testemunhas, os vereadores que estavam presentes nessa reunião, eu não estou... Me corrijam, por favor, se eu estiver mentindo. Eu perguntei para o prefeito se ele achava que Santo Tomé era um município pobre, porque nós temos... E ele respondeu, não. Só que se você vê o processo, a gente está dando um desconto dessa administração e estamos contentes do apoio que a Câmara está dando para o nosso Parque Municipal Antônio Rosa. Eu acho que tem que ficar bem claro que a gente vereador e representante do povo. Nós somos o povo. Então, se a gente tem os representantes do povo e o povo junto, eu acho que não vai mais esperar mais uma década. Eu acho que não dá nem tempo mais, né? Então, essa coisa da prefeitura, do prefeito, justificar por falta de erário, a gente entende que há um processo, que eu não sei que é em toda Minas Gerais, você falou, processo de corrupção na área ambiental, eu acho que nasceu em Minas junto com o Quinto do Ouro.
Eu tenho, sim, se eu querer fazer assim, sutil, né, tinha que tirar 1/5 do ouro para dar para a coroa. O povo não tirava 1/5, né? Então, o que nasceu primeiro? Então, eu, como vereadora, eu lutei muito pelo meio ambiente. Então, quando você falou na sua primeira fala, deputada, dessa deflagração desse caso, Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Minas Gerais, ela já nasce errada, ela já nasce dividida. Ela divide a água, que é o IGAM, das florestas, que é o IEF, e a FEAM, que é a Indústria e Mineração. Então, quando você vai conseguir uma licença, não está no mesmo departamento, mas a água não vive sem floresta, né? Então, acho que eu tenho críticas fortes ao Estado de Minas Gerais, infelizmente. Eu sei que é grande, aí eu não quero me estender, eu gostaria que a gente, se pudesse ficar passando, para vocês irem sentindo, vocês, principalmente da Assembleia, que não tiveram oportunidade de estar, ali é o Mirante. A gente tem vontade de colocar um telescópio, o Conselho tem vontade, que quando tombou, porque eu coordenei, mas quem diz que é importante é o Conselho Municipal de Patrimônio. No nosso caso é o CONFAST. E foi o Conselho que quis tombar. Então, a gente conseguiu fazer a parte prática, a bióloga, a Marli. Então, a gente chamou a fotógrafa. Então, eu, como coordenadora, o agrimensor veio da AMAG. Então, a gente foi juntando as pessoas para fazer um trabalho com a técnica Carla, historiadora, que sem ela não seria possível. A gente conseguiu para continuar. Bom, a gente tem um ganho, parou as construções, pararam de avançar, porque a gente tem um mapa. Então, a gente traz esse problema, porque o prefeito reconheceu que não é pobre o município, e porque alegou, agora em agosto, que não tem dinheiro. Então, o processo de sonegação em São Tomé é escandaloso. Deputada, você desculpa, que as coisas a gente tem que falar, a mineração, até hoje as pedras saem sem notas, né? Então, a gente vai ver, não recolhe, é só pedir o VAF, eu acho que seria um direcionamento aqui, a gente estudar esse VAF de São Tomé, o ICMS. A parte de turismo, nós estamos com quase 20 mil leitos cadastrados, fora os que não estão cadastrados. Então, não é possível a gente continuar com as crianças da zona rural vindo para a escola só de manhã. Se tem alguma atividade cultural à tarde ou à noite, o município não tem dinheiro para mandar as vans para trazerem as crianças. Então, nós estamos com um problema de urbanismo também, tampando as casas, tampando o sol das casas, janelas dos trabalhadores que se abrem, estão de cara para um prédio, por uma parede rebocada, que a casa está descumprindo, né, o Código de Obras, que seria um mantenedor da saúde da casa das pessoas, né? Manter arejamento e solaridade. Então, gente, eu não quero me estender. Eu quero dizer também, que eu acho que é muito importante, que nessa audiência, a promotoria nem atendeu ao convite da Assembleia Legislativa. Então, isso é muito importante. Então, eu peço, todo mundo fala, mas São Tomé não tem o número de habitantes suficiente para ter uma comarca. Mas nós temos problemas tão grandes, que a promotoria, a nossa comarca, não sei se você sabe, desculpa, Vossa Excelência, em Três Corações. E Três Corações é uma cidade com 80 mil habitantes, que está agregando São Tomé das Letras e São Bento Abade junto. E eu acho que a promotoria não tem tempo e trata a nossa cidadezinha como se fosse deixado. Eu não estou nem julgando, eu queria que a gente conseguisse nessa audiência entender por que a promotoria, ao invés, como o Rafael falou, mandar cumprir a sentença judicial, arquivou.
E porque a gente chamou atenção, a gente falou na ouvidoria da promotoria o ano passado e está sem resposta, sabe, deputada? Então, eu acho que eles não têm tempo de olhar com afinco para São Tomé das Letras. Pode ser esse o motivo da promotoria, talvez? Não sei qual seria o motivo. E aí eu gostaria que o presidente da Câmara, o vice-presidente, ajudasse a gente a falar dos nossos problemas. Tá, eu tô encerrando, né, os vereadores vão falar. Eu acho que é isso. E se a gente, uníssono, conseguir, daqui para frente, fazer as coisas que são necessárias para uma cidade ter saúde, harmonia. E uma cidade turística, ela é boa para quem mora, principalmente, tem que ser, né? Obrigada. Obrigada, Ana. Enquanto você falava